ao primeiro de todos os diretos que vão acontecer a partir de hoje. Vou retomar os diretos, vocês estavam cheias de saudades e eu também, muitas. E hoje eu tenho uma convidada aqui muito especial. Eu vou olhando assim aqui para as duas câmeras. Facebook, beijinhos! Instagram! Aqui cada vez mais bafónicas aqui a aparecerem, porque o tema hoje é muito importante para nós e é um tema muito relevante também. E a doutora Ana Moreira, apresento-vos. Eu conheci a doutora Ana. Bem, se vocês adoram a minha gargalhada, a doutora Ana é maravilhosa também, maravilhosa. Eu conheci a Ana porque ela não gosta nada que eu a trate por doutora, pois não? Muito bem, é a Ana mesmo. Foi assim que fui registada. Muito bem, adoro. E portanto eu conheci a Ana através de uma amiga minha por causa de uma situação de saúde que eu tive. E claro, pronto, da Raquel, um beijinho para a Raquel Guedes, que é minha amiga há muitos anos e amiga de infância da Ana. Sim, da adolescência. Da adolescência, ela é maravilhosa, um beijinho para ela muito grande e portanto houve logo aqui uma química muito grande entre mim e a Ana, porque a Ana é assim, não é? E fizemos as neiras as duas. Muitas, mas não podemos dizer hoje. Hoje é que vamos dizer. Hoje, ai, muitas. Mas assim, aquelas asneiras que... Picantes. Porque, como aqui o nosso DJ está aqui a pôr a musiquinha, nós vamos falar sobre sexo. É um assunto que a Ana está muito habituada a falar, muito habituada a ajudar mulheres e homens também, Ana, Homens, claro. também, não é? Casais. Casais, exatamente. E, portanto, é um tema muito atual, mas muito pouco falado cientificamente, não é, Ana? Isso. É que, na realidade, nós todos vimos a partir de uma relação sexual. Portanto, o sexo é considerado uma necessidade básica, fisiológica, tal como comer, tal como beber, tal como ir à casa de banho. E portanto, deveria ser falado e discutido e explicado Como outro assunto qualquer. como outro assunto qualquer, Exatamente. naturalmente, com uma cadência natural que não é verdade, não é? Nós não sabemos falar de sexo às crianças, Mesmo. nós não sabemos falar de sexo aos adolescentes, nós não falamos de sexo muitas vezes com os nossos parceiros, que é uma coisa fantástica. Como é que pedimos a alguém para nos coçar aqui, mas não explicamos a alguém como é que nos vai coçar ali? Adoro! Estão a ver o que é que vai acontecer nesta hora? Não estão, meus amores? Estão a ver? Oh, Ana, e nós temos aqui realmente muitas perguntas, porque eu criei umas perguntas nos stories e efetivamente as bafónicas deram muitas vezes essa questão. E uma das questões é efetivamente podemos começar já por aqui pela masturbação. Comece por não onde é? quiser. Porque para nós dizermos ao parceiro onde deve tocar, nós Sim. também devemos saber onde tocar. E muitas vezes as mulheres não sabem. Isso. E também não se comenta entre as amigas. Claro. Não é? Portanto, é assim, o que é que eu penso sobre isso? A primeira coisa importante é realmente quem conseguir e quem puder começar na infância e na adolescência, ok? Ok. Quem tiver adolescentes em casa, falar abertamente sobre isto. Quem tiver crianças, falar abertamente, adequado à idade da criança. Ou seja, não devemos dizer que é uma sementinha, porque nós não somos plantinhas nem vegetais, embora gostemos do tronco. E embora eu seja flores, não sou nenhuma planta. Exatamente. Mas a questão é que nós devemos explicar que há uma célula masculina, há uma célula feminina, que vai haver uma fecundação, que um homem e uma mulher, quando querem ter um filho, estão próximos e, portanto, os órgãos genitais tocam-se, sem entrar em detalhes de penetração, porque uma criança não vai entender isso. Claro. Ok? E a partir daí forma-se uma célula e formam-se duas células e pronto, e explicar isso assim. Aos adolescentes temos que falar já numa linguagem mais natural. Portanto, é importante, se o pai e a mãe estão juntos, que os adolescentes vejam atos de carinho dos pais, Exatamente. ok? Quando os pais estão separados, é importante dizer aos adolescentes que eles nasceram de um ato de amor dos pais, ok? Mesmo que estejam zangadas, isso não importa, porque temos que fazer com que aqueles adolescentes vejam que a vida resulta de um ato de amor. Pronto.
Isso é muito bonito, muito bonito. Pronto. Um ato de amor. E é um ato de amor, E é, claro ok? que sim. Mesmo que depois não tenha sido como nós o idealizamos portanto, e o pai e a mãe consigam educar aquela criança juntos, mas as crianças nasceram de um ato de amor e os adolescentes, todos nós nascemos de um ato de amor. Sem Ok. dúvida. Embora seja um ato que é um ato sexual e que é preciso explicar isso tecnicamente, mas é um ato de amor. A partir daí é importante que entendam que existe uma questão que é a sensualidade e outra que é a sexualidade. Portanto, quando falamos da sexualidade, nós temos que explicar aos adolescentes que se devem tocar, ok? Portanto, falarmos disto sem medo, perguntarmos aos nossos filhos se eles se tocam, se eles se masturbam. Para isso também temos que perceber como é que nós nos devemos masturbar. Portanto, uma mulher que esteja sozinha deve-se masturbar. Um homem que esteja sozinho deve-se masturbar. Porque a energia sexual existe. Quer nós a utilizemos, quer nós não a utilizemos. Exatamente. E, portanto, nós temos que a colocar em movimento. Uma mulher aproveite, eu costumo sempre dizer na brincadeira, aproveita que está sozinha enquanto não chega o príncipe encantado. Ou a princesa. Ou a princesa, claro. Exatamente. É por uma questão de facilidade sim, linguística. claro que sim. Mas estamos perfeitamente convictos de que Claro. hoje em dia, até podemos um dia fazer um direto só da homossexualidade, não tenho problema nenhum com isso. Tenho muitos pacientes homossexuais e que é preciso orientar e ajudar. Claro. E ainda existem tabus. Ainda existem tabus de sexo. Quanto mais... Porque ainda me perguntam como é que agora me deu na vinheta de falar de sexo. Claro, Pronto, claro. portanto, É muito abordada nas tuas redes sobre isso. sou Ana. muito abordada, como é que agora me deu para falar de sexo, ok? Portanto, se nós entendermos que o sexo é uma necessidade básica fisiológica, começamos a perceber que é tão importante falarmos de sexo como de comida saudável, Exatamente. ok? Pronto. Que faz bem a tudo. Que faz bem a tudo. Faz bem à pele, O faz sexo bem- é terapêutico. O sexo é terapêutico. Sem E, dúvida. portanto, para um casal se manter unido, deve ter relações sexuais todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Um mamão. E eu também. Bom, então, o que é que Uma eu- vez todos os dias. Uma por dia, nem sabes o bem que te fazia. Uma por dia dá saúde e alegria. Maravilhoso, adoro. A partir daí é bónus. É bónus, exatamente. Quem tiver a sorte, ó, encaixa. Encaixa. Bom, então, Adoro. a partir daí, uma mulher deve aprender a masturbar-se. Como é que uma mulher se aprende a masturbar? Tocando-se, ok? Exato. No início deve ser o toque, pode ser o toque com a mão, obviamente. Deve ter a sensualidade, ou seja, pode-se pôr em frente ao espelho, pode não, deve-se pôr em frente ao espelho. A primeira coisa é perceber como é que são os órgãos genitais. Nós não sabemos a nossa anatomia sexual e, portanto, colocar a perninha aberta, um espelhinho ali em frente à coisinha e, Exatamente. e perceber os órgãos sexuais. Claro. A anatomia genital feminina. O homem é mais fácil pelo pendurcalho, digamos, está mais acessível. Exatamente. É mais fácil, não é mais fácil. A mulher tem ali uns cantos e uns recantos. Isso. E também uns encantos. E os encantos que têm de ser então vistos, observados descobertos. pela mulher, pela própria Exatamente, mulher, nós. ok? A partir daí começa o toque, pode ser o toque a nível do clitóris, pode ser o toque na vagina, deve introduzir os dedos na vagina para perceber os pontos que tem. Exatamente. Existe um ponto que é mais facilmente acessível, que é o ponto G, mas que só é acessível quando a mulher está excitada, porque tem um tecido elástico que cresce de tamanho, tal como o pênis. Aliás, do ponto de vista embriológico, o clitóris e a glande vêm da mesma origem embriológica. A sério? Claro, por isso é que a glande é a parte que tem mais terminações nervosas, tal como o clitóris, e portanto a glande também tem que ser estimulada, por exemplo, no sexo oral, exatamente porque é que provoca mais prazer.
mais prazer porque tem as terminações nervosas. É uma questão neurológica. Exatamente, ok? Pronto. exatamente. E portanto, a partir daí a mulher toca, saibam que o clitóris deve ser tocado de várias maneiras, exatamente porque como se fossem raízes, ok? As terminações nervosas, Ok. tanto pode ser de cima para baixo, como da esquerda para a direita, como de baixo para cima, como se fosse um relógio. Então tudo isto vai produzir sensações diferentes. Exatamente. E a mesma coisa, depois explicarmos ao parceiro ou à parceira, eu vou dizer parceiro porque é Claro, mais sim, fácil, sim. que no sexo oral deve estimular o clitóris desta maneira, Exatamente. ok? Pronto. Pô, não percebo, pede partilhar o direto. O que é que isto quer Não dizer? percebi, mamãe. Então, às vezes podem partilhar o direito, podem Ai, partilhar. claro que sim! Vocês podem partilhar os diretos. Facebook pode partilhar o direto, Instagram podem partilhar o direto à vontade. Isto efetivamente é uma aula de sexo que vai, não é, Ana? É. Aproveitar que eu estou aqui agora. Exatamente, é o primeiro de muitos que eu vou fazer e a Ana vai estar incluída também noutros temas todo também, prazer. daqui para a frente, e portanto podem partilhar, meus amores, porque quem partilha ajuda a amiga, Claro. ajuda um familiar, ajuda um irmão, uma irmã, Isso. portanto... E hoje estamos vai ser aqui. só orgasmos. Hoje é lua cheia de hoje para amanhã. Ai, Hoje é o dia. adoro. Hoje apaguem depois, quando apagar o direto, entra seguido. Oh Ana, mas essa lua cheia é muito interessante, porque eu sinto muito mais Apetência apetência, sexual. mais sensual, Isso. mais vontade É na que, lua repare, cheia. isso, pronto, vamos entrar noutro tema, mas eu Sim. costumo dizer que eu própria sou uma enciclopédia ambulante. Eu portanto, sei, por isso é que está aqui. eu posso falar da lua cheia. Nós, enquanto sociedade, perdemos a conexão com a natureza, ok? Porque quando vivíamos sem redes sociais, sem betão, ok? O ser humano, o homem, tinha conexão com a natureza, sabia os ciclos da terra, observava as luas para colocar as sementes na terra, para ter os filhos. Então, o que é muito interessante? O que é interessante é que a lua influencia as marés, ok? E nós somos... Nós isso sabemos, E certo? como nós temos muita água... Então, é isso que eu vou explicar. O nosso sangue, do ponto de, se o entendermos como uma água do mar, porque em termos de micronutrientes a composição é muito semelhante, vem daí que nós nos sintamos influenciados pela lua. Essa é a explicação. É maravilhoso, é maravilhoso. E depois da lua cheia, há assim uma quebrazinha, não é? Porque ficamos tão... A lua cheia implica a sensualidade, ou seja, quando nós éramos xamânicas, quando nós vivíamos em tribos, quando nós fazíamos rituais, os rituais das colheitas, os rituais da fertilidade, porque as mulheres faziam rituais nas tribos exatamente por causa da fertilidade, então esses eram os rituais da lua cheia. Exatamente. E portanto eu sou muito adepta dos rituais da lua cheia, sou muito adepta que se faça rituais na lua cheia. Pode ser um jantar mais especial, por exemplo, escrever uma carta na lua cheia de intenções consoante o mês, é diferente a intenção que se pode colocar na lua cheia. No fundo, vamos lá ver, é nós tomarmos consciência do que precisamos para a nossa vida, termos uma intenção definida e escrevê-la. Quando eu escrevo, eu passo esta ideia mental para o papel, para o meu consciente, para o meu racional, e portanto isso vai criar um campo eletromagnético que é mais fácil que as coisas sejam atraídas para a minha vida. Eu acredito piamente nisso, piamente nisso. Portanto, Bom, então, a questão da masturbação, para nós não nos perdermos. Isso. Portanto, a mulher tem que se tocar e eu acho que deve utilizar um óleo. Eu costumo recomendar muito o óleo de coco. Pode ser um lubrificante de sex shop, Ok. mas eu sou muito mais apologista do óleo de coco porque é neutro, pode-se comprar um óleo sem cheiro, um óleo de coco sem cheiro neutro e facilita o toque, ok? Não estamos dependentes só do líquido vaginal para nos tocarmos, mas usamos o óleo de coco para nos tocarmos. E mesmo na relação sexual completa, eu sou apologista de que a mulher use o óleo de coco, ok? e essa questão do óleo vai aqui para uma outra questão que uma bafónica me colocou, que é, aos 60 anos, como retornar à vida sexual? É doloroso? Às vezes a dor está nessa situação de não estar tão lubrificada, não é? A dor vem porque existe uma diminuição hormonal que é Exato. fisiológica, que vem com a menopausa. Portanto, temos que perceber que isso é normal. Aqui entram duas coisas. Se a mulher tem um parceiro, o parceiro aqui vai ser muito importante porque
vai ter que ter mais paciência, vai ter que ter mais inteligência para criar uma excitabilidade, para criar uma sensualidade que vai provocar mais excitação, ok? Exato. É que há dois tipos de sexo. Há o sexo entre as virilhas, que é o sexo do instinto animal, é o sexo do tesão, ok? E há o sexo que existe entre as orelhas. Todo o sexo começa entre as orelhas, ok? Não é só nas mulheres, nos homens também. Não, o sexo todo começa entre as orelhas, ok? Ok. Ou seja, quando um homem vê, ou pensa, ou cheira, assim como quando uma mulher pensa, ou sente, ou cheira, inicia-se o processo sexual. Portanto, o ato sexual, nós podemos dizer que se inicia quando eu mando uma mensagem picante, quando eu digo um comentário que meu amor, estás tão bonito, ou pronto, comia-te todo, também é um clichê, mas vá, não é assim tão erótico, mas serve, funciona. Exatamente. Isso é outra coisa muito que eu costumo sempre recomendar, que é o Dirty Talk. Eu acho que nós temos que usar a linguagem apropriada ao que vamos fazer. Portanto, temos que perder o pudor que temos, porque estamos com uma pessoa que nós gostamos, que nós queremos. Obviamente que nós estamos aqui a falar nisto quando temos uma relação conjugal que já não é uma relação one night stand. Exatamente. Eu numa relação de uma noite não estou com este trabalho todo, não é? Pronto, estamos a falar aqui de relações já em que as pessoas estão a trabalhar-se para que funcione, para que dê Exatamente, certo, para estarem exatamente. amorosas uma com a outra. Então, quando eu começo com isto, ou quando o meu parceiro começa com isto e me faz este comentário, isso inicia o ato sexual. Ok. E o ato sexual depois pode ser só passado 12 horas quando eu vou estar com ele, ok? Mas isso cria um limite de excitabilidade no meu cérebro que me prepara para, portanto, eu fico mais facilmente excitável. Ok. Portanto, se os homens souberem isto, infelizmente, muitos não sabem, tinham muito menos trabalho. Pois, Porque exatamente. estamos sempre a antecipar e a antever o momento em que vamos estar juntos e o momento em que vamos ter o ato Claro. sexual propriamente dito. Essa minha questão entre os homens e as mulheres põe-se porque muitas vezes nós falamos, claro, e nós falamos com amigas e com a família, e efetivamente aquilo que mais me dizem as minhas amigas é que quando estão chateadas ou quando estão aborrecidas porque o marido não mudou a fralda ao filho ou porque o marido não foi para o lixo, isso aí já há uma barreira. Vai perguntar isso à pessoa errada. Porque já há uma barreira, já não apetece. Não porque é o verdade. marido não cumpriu isto ou aquilo Pois ou é, aquilo outro. mas isso não São funciona desculpas? assim. O sexo não é um castigo. E a ausência de sexo não pode ser um castigo. Primeiro, Nem um presente. nem um presente. Por ter cumprido as tarefas. Por ter cumprido as tarefas. Exatamente. Porque eu não sou mãe do meu marido. Certo. Ok? Certo. Portanto, se ele faz uma coisa que eu entendo que está errada, eu não tenho que o castigar por isso. Ok, não o castigamos no sexo. Não o castigamos no sexo, nem o castigamos de nada. nada. Porque ele é um adulto responsável, tal como eu. Porque se eu sou mãe do meu marido, então eu não vou foder com o meu marido. Está certo? Quando eu começo a ralhar, quando eu começo Certo. neste processo do ralhete, porque não fez a fralda, porque não fez não sei o quê, eu estou a ser mãe. Certo. E isso está errado. Pois, parte do princípio logo que não devemos. Porque isso vai dar mau resultado. Claro. Porque eu vou criar mecanismos, claro que isto é a nível inconsciente, de que então ele é meu filho e, portanto, depois já não me apetece porque eu estou aborrecida. Isso não pode existir. Tem que me Claro. apetecer sempre. Exatamente. Assim como os homens acordam com ereção, as mulheres têm de acordar sempre com vontade. Quando não acordam, é porque não estão bem. Ok. E precisam de perceber que bloqueios têm para a sua sexualidade estar a funcionar a 100%. Portanto, quando nós estamos a falar na questão da menopausa, e vamos falar que foi uma questão em que não houve perda de parceiro, ok? Porque, por exemplo, às vezes pode morrer o marido Certo. e depois a mulher aos 60 anos arranja outro gajo. Facilmente e felizmente, Claro, ok? E claro. é fácil. Vamos nos mentalizar que é fácil. Já está na menopausa, tem menos lubrificação. Quando é uma coisa nova, é fácil sentir a excitação. Claro, ok? É já fácil está a sentir a paixão, paixão, exato. é o tesão da primeira relação, etc, etc.
Melhor arranjar um gajo mais novo, que é para não ter dificuldades, porque se vai arranjar o mais velho, depois a coisa pode não funcionar também. Arranjem logo um gajo mais novo. Exatamente, como Isto foi um à parte. Mas aqui entra o óleo de coco, Ok, mas entra o sexo oral. ok. A partir de uma determinada idade, ou para mulheres que nunca tiveram um orgasmo, eu lamento dizer que 85% das mulheres não têm orgasmos. A sério? É muito grave. E é muito alta a taxa. É muito alta, mas está estudado isso. É? É. Então, a coisa está negra. Pronto. Temos que falar muito disto. Temos. E agora vamos falar de um ponto que nenhuma bafónica me colocou aqui essa questão, mas é uma conversa que eu tenho muitas vezes até com as minhas amigas, que é qual é a melhor hora para ter sexo? Toda a hora. Mas eu engraçado, por exemplo, eu é de manhã. Mas está toda a hora, ok? Certo. Toda a mas hora tem que manhã ser tenho uma mais hora. vontade. Certo, mas isso tem a ver com o seu ciclo circadiano, com o seu ciclo fisiológico, ok? Ah, é? É assim. Quando nos deitamos cedo, antes da meia-noite, nós devemos nos deitar entre as 11 e a meia-noite máximo. Nós aumentamos em 14% a probabilidade de termos sexo no dia seguinte. Vou começar a deitar mais cedo. Isso, portanto, quando nós E tu dormimos, também, mamãe. quando nós dormimos uma noite completa, é muito importante a questão do sono para a vontade sexual, Certo. ou seja, como a saúde, de uma forma global, mas estamos a falar aqui para a vontade sexual, é muito importante, então eu aumento isto em 14%, primeiro. Segundo, quando eu acordo, lá está, a mesma coisa como os homens acordam com ereção, e portanto é fácil, é só seguir a natureza, as mulheres também devem acordar com vontade. Mas há muitas amigas que não, que só têm à noite, ou depois de jantar. Mas lá está, isso tem a ver com o ciclo circadiano, com o ciclo hormonal, ok? Engraçado. Portanto, cada uma vai perceber a sua suscetibilidade, vai perceber, por exemplo, se à noite tem relações sexuais e fica muito excitada. Quando uma mulher acaba uma relação sexual e está muito excitada, o homem deve fazer imediatamente sexo oral de seguida, porque isso significa que a mulher vai ter outro orgasmo. De seguida. De seguida, entre 5 a 30 segundos de pausa, ok? E depois, sexo oral. Se ele já teve orgasmo e já perdeu a ereção, sexo oral, porque ela vai ter outro orgasmo. Ou ela se masturba à frente dele, ou não sei, agora inventem. Tá aí? Claro, sejam criativos, exatamente. Agora, por falar nisso, ejaculação feminina. Existe, claro. Existe, mas é assim um bocadinho um tabu, não é? É um tabu porque é raro. Exatamente. Para haver ejaculação feminina, tem que haver o toque no ponto G. Ok. Primeiro. Segundo, a mulher tem que estar muito excitada. Ou seja, eu tenho que criar um ambiente de excitabilidade para quando começa o ato sexual propriamente dita, eu já estou muito excitada. Ok, ok, Depois ok. temos que favorecer sexo oral. Portanto, Certo. muito excitada. Ok. Sexo oral. Primeiro orgasmo. E aí é um orgasmo clitoriano. Ok? Ok. É um orgasmo por estimulação do clitóris, nem estamos a falar de penetração. Só sexo oral, clitóris. Terceiro ponto. Aí o homem penetra com posições que facilitam o ponto G. Ok? Ok. E o homem pode tocar intravaginalmente a estimular o ponto G, que se situa mais ou menos à distância de um dedo e que o movimento que tem que ser feito é, se estivermos a olhar de frente para a mulher, é como se estivéssemos a chamar um táxi. Táxi! Táxi! Neste caso é ponto G. Exatamente, e aí está o Ponto G! Volta, estás perdoado. Volta! Oh, Ana, então pronto, já temos aqui algumas questões colocadas. Falta de líbido com a toma de antidepressivos. Então. Uma bafónica que me colocou esta Sim, questão. Nos colocou. isso está descrito, não é? Que existe falta de Pois. líbido com a toma de antidepressivos, existe falta de líbido com a toma da pílula. Também. Isto é uma coisa que me preocupa imenso, porque eu acho que nós, mulheres, estamos hormonalmente diminuídas exatamente porque um dos efeitos, dos poucos efeitos secundários que dá a pílula, é a falta de líbido. Ou seja, Pois. eu costumo dizer na brincadeira que não engravidam porque não lhes apetece fazer amor. Não é porque tomam a pílula. Mas pronto, mas depois a seguir as minhas amigas ginecologistas vão dar cabo da cabeça. Não estou a dizer para não tomarem a pílula, estou a dizer que se calhar existem outros métodos anticoncepcionais numa mulher que já tem pouca vontade por natureza, embora eu acho que uma mulher quando tem pouca vontade por natureza é porque não está bem.
Certo. Porque não foi bem educada, somos educadas com muita repressão sexual, ok? Exatamente. E como somos educados, e nós no nosso país temos uma cultura religiosa que nos indica que o sexo é para Procriar. então aquela coisa vem de séculos de nos introduzirem esta ideia na nossa cabeça. Exato. Portanto, a primeira coisa é entendermos que o sexo é uma necessidade básica do ser humano, fisiológica, que é uma energia. O ato sexual é pura adrenalina, porque ninguém faz sexo deprimido. Portanto, para uma pessoa que está deprimida, eu digo o seguinte: tem que se forçar a fazer sexo. Uau, adoro isso. Ou seja, tem que marcar a hora, tem que marcar na agenda. Um casal que esteja já mais separado, que já tenha, enfim, problemas, mas que gostam um do outro, marcam na agenda. E depois as pessoas dizem-me assim: ai, mas isso perde a espontaneidade. Pois é, meus amigos, Vocês também não a têm. Exatamente, Ok? Portanto, exato. marcar a hora, forçar-se a fazer, porque depois entra na onda e é como o surf. É verdade. A onda desliza. É verdade, às ok? vezes estamos cansadas e mas depois começamos e já não Isso. queremos mais nada, não é? É Exatamente. verdade, é verdade. Então, portanto, forçar-se um bocadinho e a partir daí permitir-se sentir prazer, permitir-se dar prazer. Começar por, sei lá, eu diria que uma vez por semana, quando um casal já está separado, para voltar a sentir um bocadinho de líbido e pronto, e depois a partir daí, se entenderem que estão bem um com o outro, então podem forçar um bocadinho mais. Muito bem, muito bem. Então, Tem, outro... desculpa, tem uma pergunta muito interessante. Que Diz. A Sandra diz que quando se tem 2 filhos não há horário, é quando dá. Que arranjam-se uma desculpa, eu acho, muitas vezes dos filhos para não o fazer. Pronto. E acho que é interessante. Sim, quando há filhos, não é? A questão aqui é assim: primeiro temos uma repressão sexual enorme, depois temos muitas solicitudes sociais, não é? Pronto, temos família, temos filhos, temos trabalho. Antigamente as mulheres estavam em casa, portanto se facilitava um bocadinho. Hoje queremos que os homens participem nas tarefas domésticas e, portanto, estamos também a criar aqui, lá está aquela coisa de estamos a ser mães e portanto, isso diminui a libido também do homem, não é? Portanto, o que eu penso é o seguinte: nós educamos mal os nossos filhos. Certo. Porque as crianças devem ser deitadas cedo. E, portanto, como as crianças devem ser deitadas cedo, eu diria que no máximo até às 8h30 da noite. 8h30 às crianças? Sim. Jantar às 7? Jantar às 7, 7h30 e deitadas no máximo até às 8h30. A partir daí o casal fica com um tempo para estarem juntos e é para desligarem a televisão. Porque se querem fazer zapping ou querem estar nas redes sociais até às horas do caneco e depois acham que é quando chegam à cama que têm energia, já não vão ter. Portanto, o sexo não é a última coisa do dia. O sexo, nestes casos, deve ser programado e falado e combinado e deitam as crianças, senhora, podem arrumar o que tiverem que arrumar, mas depois não podem protelar até à hora de irem dormir, propriamente dito. Pois. Ok? Porque a essa hora eu já não vou ter energia para fazer o que quer que seja. Exatamente. Ou então, muito simples, ponham o despertador meia hora mais cedo. E logo de manhã. Estamos a falar, repare, quando se fala nesta filosofia de que o sexo deve ser diário, um ato sexual pode demorar 10 minutos. Claro. E ser completamente gratificante para os dois. Exatamente. Porque quando um casal tem relações sexuais todos os dias, energeticamente mantém-se muito excitado um com o outro, ok? Sim, e portanto é muito fácil excitar, é muito fácil ter orgasmos e é assim, e depois havemos de falar disso algum dia, que é passarmos do orgasmo para o multiorgasmo. O homem pode ser multiorgásmico, a mulher pode ser multiorgásmica. Portanto, enquanto que é um bocadinho mais difícil para o homem, porque o homem precisa de aprender a controlar o músculo pubococcígeo para ter um orgasmo sem ejacular. Ok? Porque, vamos lá ver. Sempre à frente. Não foi para isso que me chamou. Ai, claro! Ora, vamos lá ver. Um adolescente masturba-se e tem orgasmo. E não tem ejaculação, porque só começa a ter sêmen a partir dos 13, 14, 15 anos. Ok? Ok. Portanto, um adolescente tem orgasmo. A partir do momento em que começa a ter ejaculação, e como é muito próxima a distância temporal entre o orgasmo do homem e a ejaculação do homem, cerebralmente
é interpretado como a mesma coisa, mas não é. Ok? Ok. São dois momentos diferentes. O que nós queremos é separá-los no tempo, para que o homem possa ter orgasmo e continue o ato sexual, porque só perde a ereção com a ejaculação. Ok. Entendeu? Entendi, tudinho. É hoje que é a lua cheia. Então o homem tem que fazer xixi e apertar o músculo para o bococcígio. Portanto, para de fazer xixi. E tem que ter uma respiração diafragmática para perceber. Portanto, quando nós vamos, quando iniciamos a micção, nós vamos, nós vamos inspirar. Inspiramos primeiro, iniciamos a micção, Certo. paramos a micção e expiramos. E fazemos isto umas poucas vezes, preferência sempre que vamos à casa de banho. Vai demorar um bocadinho mais na casa de banho. Claro, mas pronto, mas também temos tempo. E a partir daí conseguimos fortalecer este músculo, que é um músculo que existe na zona genital, tanto na mulher como no homem, obviamente com inserções diferentes na mulher e no homem, mas na realidade, quanto mais musculado está este músculo, mais orgasmos temos. Certo. E mais fortes são os orgasmos. Eu aprendi a fazer esse exercício na yoga. E isso aprende-se na yoga. Exatamente, que é aquela coisa de É estou aqui, o estou a fazer. É o apertar. Estou aqui, estou a fazer, é isso Eu mesmo. estou aqui, estou a fazer. Estou aqui, estou falou a disso, fazer, que é para depois quando chegar a casa já não perco tempo. É em seguido. É exatamente. Portanto, e o que eu quero dizer é que durante o dia nós podemos fazer este movimento de prender o músculo. Prender o músculo. Mas primeiro, como muitas mulheres e homens têm esta musculatura fraca, Ok. vamos ter que perceber qual é este músculo. Porque se já está habituada, faz isto e sente o músculo. Exatamente. Mas a maioria das pessoas não. Ah. Ok? Pode ser necessário comprarem um aparelho que é um eletroestimulador, ok? Ok. Que é um aparelho como usam os desportistas para a recuperação do desporto, etc. E que tem uma sonda vaginal que se introduz na vagina e que vai dar um choquezinho para estimular a musculatura. E isso facilita, por exemplo, as mulheres que já têm alguma incontinência urinária, que precisam deste suporte muscular, tudo isso facilita e eu sou muito apologista disso. A sério? Sou apologista disso. E também sou apologista das bolas tailandesas que devemos comprar e ter, como é que se diz? Estão a aspirar a casa, metem as bolinhas, Aham. seguram as bolas, porque para elas não caírem eu tenho que estar a fazer força na vagina. Exatamente. Ok? Ok. E portanto andam a aspirar a casa com as bolas na coisa. Exatamente, pronto. E ajuda, pronto. E fortalece o músculo e são orgasmos maravilhosos. Isso, são orgasmos mais duradouros no tempo, ou seja, um orgasmo não dura 30 segundos, pode durar até 2 minutos. E são orgasmos mais fortes do ponto de vista de intensidade. Claro, mais saborosos também. E mais saborosos. E depois outra coisa, a mulher consegue mais rapidamente ter um segundo orgasmo, ter um terceiro orgasmo. Numa relação sexual completa, uma mulher pode ter entre 7 a 9 orgasmos. Ela está-se a rir. Quanto tempo? E eu diria que para correr bem assim, Aham. estamos a falar, nunca menos de meia hora, ok? Entre 30 a 1 hora, Tá ok? bem, É uma tá relação bem. sexual puxadinha, Certo, ok? certo. Portanto, em que o homem, até aprender a ter multi-orgasmo, um homem pode ter facilmente numa hora 3 a 4 orgasmos. Mas a mulher consegue ter mais. A mulher consegue ter mais pela anatomia, pela fisiologia. Exatamente. Ok? Estamos a bem. ganhar, estamos a ganhar. Claro que sim. E então, outra perguntinha, como falar do sexo com filhas ou filhos adolescentes? Então, foi por onde eu comecei. Exatamente, já falou disso, Ana. Eu falei disso porque é muito importante. Se já tem os filhos, o ideal é que isto seja na infância. Portanto, é que nós falemos disto como uma coisa natural, não dizer que somos plantinhas, é uma célula masculina, uma célula feminina, o pai e a mãe gostavam muito um do outro e, portanto, iniciaram um ato que vai dar origem a um bebê. Como é que isto funciona? A mãe tem uma célula feminina, o pai tem uma célula masculina, os pais dão beijinhos porque gostam um do outro, aproximam os corpos estão sem roupa e, portanto,
a célula masculina do pai entra na célula feminina da mãe. Mas como é que entra na célula feminina da mãe? Então, quando o pênis do pai está próximo da vagina da mãe. Esta coisa de dizermos pombinha já não é o que era. Claro, agora Portanto, podemos dizer os nomes certos. Devemos dizer os nomes às crianças. Claro, Eu sou apologista disso. exatamente. Ok? Acho ótimo. Porque senão a pombinha pode bater asas e fugir. E voar. E voar. E voar. E era um problema. Oh Ana, outra situação que eu lhe gostava de colocar é que tipo de alimentos ajudam na vontade sexual? Ora Porque há alguns novos agora que introduziram aqui nos supermercados que até diz lá, aumenta, a sério, há umas caixinhas de umas coisinhas que eu não sei o nome agora, tipo uma laranjinha pequenina, que isso tem uma é casquinha. o camu-camu. É o camu-camu. Eu acho que é um fruto. Sim, é um fruto, tem muita vitamina C. Exatamente. Portanto, a questão da... E lá pronto, diz, se aumenta quer- a libido. Ok, se quer falar da comida, então eu acho que mais importante do que comermos alimentos afrodisíacos é deixarmos de comer porcaria. Ok. Ok? Portanto, se o meu corpo está inflamado, eu não vou sentir tanta excitabilidade. Ok. Está certo? Porque são É fisális. fisális, Mas não são- exatamente. mas Não. não são os fisális, não. Os fisális são umas bolinhas que vêm Numa casquinha numa assim, casquinha. tipo uma Mas não é bege. esses, não são esses. São tipo umas laranjinhas pequeninas. Mas era este fisalas que eu estava a falar, por Então acaso. pronto. Era. Mas eu acho que mais importante que os fisális é o camu-camu. Ok. Ok. Então, o que é que nós devemos deixar de comer? Devemos deixar de comer alimentos inflamatórios. Que são chocolate. Bom, o chocolate que tenha leite e açúcar branco é um alimento inflamatório. Mas tem, por exemplo, o mais de cacau, 70% de o cacau. cacau é um alimento afrodisíaco. Boa. Ok? Ok. O cacau. Depois, os lácteos, de uma forma geral, são alimentos inflamatórios, na minha opinião. O glúten é um alimento inflamatório. Certo. Ok? A O lactose sal também? branco, a lactose, Lactose também. os lácteos. Pois. O sal branco é um alimento inflamatório. Certo. O açúcar branco é um alimento inflamatório. Então, estes alimentos inflamatórios vão fazer com que o meu corpo fique inflamado. E eu não noto nada. Mas noto, por exemplo, menos líbido. E depois não sabem porque é que têm menos líbido. Porque estes alimentos inflamam a minha mucosa do intestino, fazem com que eu produza menos hormonas de prazer, menos hormonas ligadas ao humor, ao bem-estar. E, portanto, eu estou menos bem disposta, logo tenho menos líbido. Claro. Ok? Portanto, a ideia é... Quando disse há pouquinho, temos aqui uma seguidora no Facebook que se questionou muito, mas não temos vontade de ter sexo porque nós não estamos bem. O bem pode ser um bem de saúde, não é? Isso, então, isso é que é muito importante. Porque Exato. as pessoas acham, e muitas vezes depois, obviamente que isto vai influenciar o casal, mas na realidade o bem começa pela saúde. Eu tenho que estar bem fisicamente para estar bem emocionalmente e mentalmente. E o contrário, quando eu não estou bem emocionalmente e mentalmente, não vou estar bem fisicamente. E entre tudo, o nosso corpo é um conjunto de corpos, na realidade, Certo. ok? E estão interligados e, portanto, eu tenho que garantir que esteja bem nos meus corpos. Portanto, fisicamente, o que é que eu tenho que fazer para estar melhor de saúde? Tenho que me alimentar melhor. Nós comemos pessimamente mal, algum dia poderemos falar sobre isso, se Sim, isso quiser. é muito importante. Comemos muito mal. A questão do sono, ok? Nós temos que nos deitar antes da meia-noite. Nós não podemos estar com estes aparelhos eletrónicos, no mínimo, eu diria que entre 30 a 45 minutos antes de dormir devíamos desligar os telemóveis, devíamos desligar a televisão. E nunca ok? dormir com os telemóveis ao lado. Nunca eu dormir nunca com os durmo. telemóveis ao Nunca lado, durmo. desligar o router da casa, porque Isso já não faço. Pronto, porque nós temos uma poluição que se chama a poluição eletromagnética hoje em dia. Nós vivemos numa poluição eletromagnética e esta poluição eletromagnética interfere na nossa epífise, que é uma glândula que vai produzir melatonina, que é a hormona do sono, que nos induz o sono, mas que é, na realidade, eu costumo dizer que é um mestre de uma orquestra, porque a partir da produção da melatonina, quando estamos a dormir, vão-se iniciar a produção de outras hormonas, nomeadamente hormonas sexuais. Portanto, é importantíssimo a saúde desta glândula, ok? Portanto, em termos de poluição eletromagnética, é importante tirar os telemóveis, a televisão, tirar a televisão do quarto. Eu por nunca favor. tive, Isso. nós não temos, Isso. os meus pais nunca nos deixaram ter televisão no Claro. quarto. Nunca. O quarto, onde é que Desculpem que me estavam aqui a ligar para o Facebook. Onde é que a magia acontece, é mesmo isso. Então, o que é que eu estava a dizer? Depois, portanto, a questão do sono, é muito importante dormirmos bem, é muito importante comermos bem
E é importante apanharmos sol, portanto devemos nos esforçar para nos expor ao sol uns 10 minutinhos. Sem proteção solar? Sem proteção solar e para produzirmos vitamina D e depois, eventualmente, tomarmos algum tipo de suplementos alimentares. Eu também sou apologista disso. E depois, para termos saúde, temos que fazer pelo menos uma coisa que gostamos. Ou seja, nós trabalhamos, temos a nossa família, temos as nossas responsabilidades, mas o que é que vos toca? O que é que gostariam de fazer? O que é que deixaram de fazer que gostariam? Se for tocar flauta, tocar piano, dançar, cantar, portanto, temos que ter alguma hora das nossas vidas, semanal pelo menos, para fazer algo. Pode ser em casal, mas aqui eu estou a falar de algo que seja meu, ok? Que o meu parceiro pode partilhar ou não, mas para eu manter a minha individualidade. Exatamente. Ok? Pronto. Isto é saúde física, assim muito resumidamente. Depois temos a saúde emocional, na qual está o meu parceiro, na qual está como é que eu tenho vivido a minha vida até aqui, que traumas eu tenho, conflitos eu tenho, e isto importa muito na parte sexual, obviamente, porque como é que eu vivi a minha infância do ponto de vista da intimidade, da sexualidade, porque eu na infância já era um ser sexual, certo, ok? Certo. Como é que eu vi a vivência dos meus pais, dos meus avós, como é que era a minha família, tudo isto está em mim e muitas vezes deve ser trabalhado terapeuticamente e não temos que ter medo de dizer que precisamos de ajuda, porque para isso é que existem os profissionais de saúde. Claro que É sim. preciso identificar o problema, Exatamente. ok? E depois a nível mental, o que é que eu penso sobre o sexo? Eu continuo a pensar que o sexo é uma coisa proibida, eu continuo a pensar que o sexo acontece porque de vez em quando, ou eu dou importância ao sexo como tal, como base de uma relação. Porque é importante nós percebermos e desmistificarmos isto, que é assim, se eu estou a dizer que é o sexo uma necessidade básica fisiológica, eu estou a dizer que um casal deve ter sexo todos os dias. Certo. Mas quando um casal se ama, nós costumamos dizer fazer o amor, ou faire l'amour, como dizem os franceses, não é? E que bem que soa. Veja bem como é que eu falo bem francês, o faire l'amour. Oui, oui, très bien. Un por dia, un por dia. Ah, bom dia! Não sei dizer isso, mas bom. Nem eu. Par jour! Um par jour. Bom, então o que é que eu estava a dizer? E portanto, mas é importante, se eu estou a dizer que esta relação sexual pode ser rápida porque estamos muito com bom andamento, Exato. é importante também que tenhamos com este nosso parceiro algum dia para o fazer o amor. Ou seja, em que eu posso meter aqui, por exemplo, o sexo tântrico, que é uma coisa espetacular fazer sexo tântrico, aí tem que ser muito bem explicado. O sexo tântrico tem algumas manhas que são giras, é muito giro fazer sexo tântrico, ok? Algum dia Mas deve-se aprender também, não é? querida, mas para isso é que eu estou aqui. Ai, adoro! Vamos falar de sexo tântrico! Vamos falar disso! E portanto, isto é a parte mental e a partir daí consideramos que então estamos de boa saúde. Ok? Muito bem, acho ótimo. Gostou? Adorei! E agora, vamos responder ali uma pergunta que é muito importante. Com que idade perdemos o apetite sexual? E o apetite sexual perde-se com a morte. Só. A questão da menopausa, eu perdi vontade. É verdade. É verdade. É verdade, porque há uma parte hormonal e que não deve ser negligenciada. Por isso é que eu digo que o parceiro tem que ser inteligente, perceber que se está a passar esta alteração hormonal da mulher e ser mais carinhoso, ser mais amoroso, insistir mais nos preliminares, usar o óleo de coco, ok? Para permitir que a mulher não tenha dor, porque tem menos lubrificação. Exatamente. Mas quando a mulher faz mais sexo, vai ter mais lubrificação. Portanto, é que é uma pescadinha de rabo na boca. Como dói, não faz tanto. Aqui o que eu digo é, tem que forçar. Ok? Depois estar... Porque depois de estar vai gosta. e vai produzir mais hormonas. Porque o ato Exatamente. sexual faz-me produzir hormonas. A outra pergunta que eu achei muito interessante tem a ver com a gravidez. Boa. A gravidez e o sexo e a gravidez. Estamos preparadas para poder ter sexo durante a gravidez, exceto se houver uma condição médica momentânea que por algum motivo a mulher não esteja bem e portanto se houver algum descolamento da placenta, etc. Obviamente que aí se diz para não haver relações sexuais, Claro. mas à partida o sexo pode ser feito durante a gravidez de uma forma perfeitamente Do início normal. ao fim. Do início ao fim. Do início ao fim. Boa. Ok? Muito bem, Até muito bem. porque normalmente as mulheres têm mais vontade sexual durante a gravidez, porque é uma questão hormonal. Ok. Estão aqui a perguntar também no Facebook, mas já respondeu a doutora Ana. Pré-menopausa tira apetite sexual. Pronto, é o que É eu uma estou a questão dizer. hormonal, É uma exatamente. questão hormonal, quer dizer, isso existe.
Agora, não vamos dizer, ok, então não vamos fazer. Quanto menos fazemos, porque repara, há uma lei básica na biologia humana que é a função faz o órgão. Portanto, as coisas são para usar, os instrumentos deram-nos para serem usados. Portanto, se eu não uso, ele vai estar mais atrofiado, ok? Exato. Sim, E portanto, sim. do ponto de vista feminino da menopausa, sabemos que há menos hormonas, mas temos que insistir mais. Claro que sim, claro que sim. E pronto, eu acho que, Mamu, há alguma questão que nos passou? Não, pai, não, meu amor. Já está tudo interligado. Está tudo interligado, exatamente. Pronto. A doutora Ana tem um consultório aqui na cidade do Porto, é a doutora Ana Moreira, é uma médica muito conhecida, muito conceituada. E eu pus o historial da doutora Ana nos stories ontem, o currículo. Aquilo não é um currículo, é um historial, Jesus. E eu tive muitas bafónicas que me disseram, não tem mais nada a doutora Ana, Jesus. Tenho, mas Bem, não pus tudo. ainda, Jesus! Minha nossa, bem, a doutora Ana, e doutora, fala um bocadinho da sua especialidade, aquilo que gosta de fazer e da Ok. sua... Da minha área. Da sua área, exatamente. Estamos aqui a perguntar também. Muito bem, então eu tirei o meu curso na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Certo, No exerceu. Porto Carago. Carago, exatamente. Depois trabalhei no Hospital de Braga, trabalhei no Hospital de Gaia e estava a fazer especialidade igual ao meu pai e ao meu avô. Exatamente. E então quis o destino que eu sentisse. Fui estudar outra coisa, comecei por estudar Medicina Estética, fui para o Brasil e estudei Medicina Estética, depois estudei Medicina Anti-Envelhecimento. Sim. E a partir da Medicina de Anti-Envelhecimento estudei uma coisa que na altura se chamava Medicina Biológica, hoje é o que chamamos Medicina Integrativa. E a partir daí deixei o hospital público e comecei só a dedicar-me à Medicina Integrativa. Portanto, a Medicina Integrativa é uma especialidade reconhecida nos Estados Unidos. Ok. Aqui em Portugal não é reconhecida, portanto a Ordem dos Médicos não reconhece a medicina integrativa, nem na Europa não é reconhecida oficialmente como especialidade. Ok. Portanto, em alguns sítios da Europa existem já competências em medicina integrativa, portanto, que é um primeiro passo para depois se transformar numa especialidade. A medicina integrativa, basicamente, o que faz é interpretar o ser humano como um todo, que é o que está descrito como saúde na Organização Mundial de Saúde, ok? Mas usamos outras abordagens médicas, como por exemplo a medicina ayurvédica, a medicina chinesa, a importância da nutrição, a importância do sono, a importância do sexo. Portanto, no fundo é medicina, ok? Só que é uma área ligeiramente mais focada para o paciente. Quer dizer, o paciente tem de ser responsável pela sua saúde. Ok. Portanto, se eu tenho uma dor de cabeça, eu vou investigar porque é que eu tenho essa dor de cabeça. E não vai remediar com Não vamos remédios. remediar a dor de cabeça. Exatamente. E, obviamente que continuamos a pedir um TAC cerebral, se for o Claro, caso. claro. Continuo a mandar uma paciente ao oftalmologista a ver se não é um problema ocular. Portanto, quer dizer, não deixamos de ser médicos. Claro que sim. Prescrevemos exames, a partir daí eu digo assim, ok, então eu vou avaliar isto de outra maneira. Exatamente. E uma dor de cabeça, por exemplo, do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, pode ser uma sobrecarga da vesícula biliar, do meridiano da vesícula biliar. Então essa pessoa tem que fazer uma dieta, tem que fazer uma desintoxicação da vesícula biliar, e isso é um bocadinho diferente do que fazemos na medicina convencional. Pois. E depois, a responsabilização do doente, ou seja, o meu paciente tem que comer bem. Claro. Porque eu, por mais medicamentos que eu lhe possa dar, se ele não comer bem, não vai adiantar. Pois. E ele tem que aprender a viver, a moderar o stress. O stress é, de facto, a grande doença do século, da humanidade, ok? E o stress, qual é o problema? É que o stress é invisível aos olhos, digamos assim. Parece quase o príncipezinho com amor é invisível aos olhos. Hoje falamos do amor, falamos de sexo com amor. E, portanto, o stress também é invisível e o meu corpo tem reações fisiológicas e fisiopatológicas ao stress que são diferentes de pessoa para pessoa. Tal como uma pessoa sente mais vontade de manhã e outra à noite, a forma como reagimos ao stress é diferente, ok? E isto tem que ser explicado aos pacientes para que possam fazer mudanças na sua vida. Exatamente. A doutora Ana tem um consultório no Porto, como eu tinha dito. Faz também terapia de casal, doutora Ana? Faço terapia de casal, sim, fazemos terapia de casal e quando não querem fazer comigo temos lá outros colegas que fazem também terapia de casal. Temos uma equipa já a trabalhar na medicina integrativa. Estão aqui a perguntar a diferença
da medicina funcional. Sim. Da É assim, a medicina integrativa, existe uma sociedade portuguesa de medicina integrativa, que eu aconselho as pessoas que estão interessadas nesta filosofia, são 25 € por ano, é uma ninharia, e no fundo é para dar um apoio aqui, que é um apoio numérico, porque se nós formos número, nós conseguimos fazer a diferença. Porque repare, dou um exemplo. Eu aconselho as pessoas a comerem alimentos de agricultura biológica, ok? Certo. Está comprovado que nos faz melhor porque não tem pesticidas, não tem herbicidas, embora depois digam, mas será que é certificado e tal? Mas pronto, é assim. Nós temos que confiar. Temos que acreditar Temos em que alguma acreditar. coisa. E portanto, quando nós somos número suficiente, nós conseguimos fazer pressão nos órgãos competentes, ok? Portanto, a Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa tem ligação com 52 sociedades médicas de medicina integrativa em todo o mundo. Exatamente. Ok? Portanto, isto já começa a ser uma coisa que é mundial e a diferença é que nos Estados Unidos chama-se mais medicina funcional. Portanto, na Europa chamamos mais medicina integrativa, nos Estados Unidos chamamos mais medicina funcional, é quase a mesma coisa, eles lá têm umas diferenças ligeiras, porque eles gostam muito mais de usar a parte hormonal do que nós, mas é mais ou menos a Ana, mesma nós vamos coisa. ter que fugir aqui do tema e só uma última questão, porque o Instagram deve estar mesmo a deitar-me abaixo, o direct e o Facebook também, já estamos quase a 1 hora. Eu tenho esclerose múltipla e fibromialgia, que alimentação? Está aqui essa pergunta a não é Mari. para aqui. Não dá. Não, dá. essa pergunta Pois. não é para aqui. Pois. Isso é uma pergunta, pelo menos 1 hora de conversa. Mas o que eu disse acerca da alimentação é válido. Pois. Obviamente que as pessoas têm que entender que as coisas têm que ser tratadas. Isto não são mesinhas. Claro, Ok? claro. Pronto, isto é uma coisa muito grave, estamos a falar, e portanto precisa de ser tratado convenientemente. Uma ideia básica é uma alimentação, uma dieta moduladora da inflamação. E isso irá ajudar. Ok? Mas se não, minha querida, olha, contacte da doutora Ana, que vai adorar. E portanto, como eu vos disse, eu conheci a doutora Ana através de uma amiga por uma questão de saúde que eu tive. E portanto, meus amores, ela foi maravilhosa comigo e continua a ser. E portanto, qualquer situação que me apareça ou que me aconteça, eu vou logo à doutora Ana, portanto... E até porque eu mando a fazer sexo. E por isso Adoro! Vamos ser mais consultas. Oh, o mamão manda-me sempre às consultas da doutora Ana. Meus amores, eu queria primeiro agradecer muito aqui à doutora Ana Moreira, vocês, e vou deixar tudo nos stories depois a fotografia dela e os contactos do Instagram e do Facebook. E portanto, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado muito, que seja muito esclarecedor e que vos tenha ajudado de alguma forma a serem mais felizes, porque o sexo dá-nos... O sexo dá felicidade, Felicidade, exatamente como já explicamos, pela parte Muito. hormonal e junto ao casal, isso é muito importante. Exatamente. Foi um E faz-nos prazer estar bem. aqui. Oh, Ana, Até à obrigadíssima. próxima, Até à Marta. próxima. Obrigada. Minhas queridas bafónicas, tenham uma ótima noite de sexo. Noite de lua cheia, noite de lua cheia. Ou se estiverem sozinhas, chamem o táxi. Muito obrigada. Adoro-vos de paixão. Beijinhos, a próxima terça-feira vai haver direto outra vez, só que eu vou estar em férias e portanto não pensei muito bem o que é que vou fazer. Devo estar no Algarve ou por aqui pelo Portugal, mas vamos estar em direto novamente. Até lá, vocês já sabem, estamos sempre juntinhas na beleza e na saúde também. E com muito sexo e com muita alegria e tudo, não é, Ana? Isso. Adoro! Até à próxima. Até à Marta. próxima, Muito Ana. Obrigada eu por ter vindo. Obrigada eu. Mua! Beijinhos! Mua!